que você não é evangélico? Quantos amigos católicos nós temos aqui? Levanta a mão, deixa eu ver você. Bem alto, as duas mãos, lá em cima. Bem alto. Muitos irmãos. Sinta-se em casa. Tá bom? Quantos aqui já são evangélicos? Levanta as suas mãos aí. Que bom. Que bom que todos vocês estão aqui. Quero que você pegue a palavra de Deus. Eu quero falar nessa noite uma mensagem que eu tenho pregado muito, e pode parecer estranho, irmãos. A gente está 3 dias pregando algo, e eu quero falar sobre cálice que Jesus temeu. Diga: o cálice que Jesus temeu. Mas antes de entrarmos no quesito do cálice, pode se assentar. Algumas coisas têm que ser ditas aqui acerca da graça de Deus. E literalmente, por não interpretarmos da maneira correta a graça e o amor de Deus, nós transformamos essa graça em lascívia. Nós achamos que a graça é um passaporte para vivermos uma vida dupla. E nós caímos num erro mortal, que é ser traído pela bondade de Deus. Romanos 2:5 diz que a misericórdia de Deus tem que nos levar ao arrependimento, não ao encorajamento. Você não pode se sentir encorajado quando você orar e pedir perdão a Deus e Ele te perdoar. A bondade de Deus por ter te perdoado tem que te causar arrependimento, por Ele ter lhe dado mais uma oportunidade, não encorajamento. E às vezes, por Deus continuar nos usando e abençoando a minha e a sua vida, nós pensamos que isso é um aval de Deus. A bondade de Deus a nós não é aval de Deus para o nosso pecado. Alguns conceitos sobre a graça que precisam cair por terra. Por exemplo, não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. E essa graça moderna, a graça do 3º milênio, a graça da igreja moderna, é desgraça. É uma graça que nós usamos ela como desculpa, e normalmente quando nós usamos a graça, nós a usamos quando temos problemas com a graça. O que é graça e o que é lei? Bom, a lei é um conjunto de 10 mandamentos. Diga: a lei é um conjunto de 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Mais alto. Não, agora eu vou contar até 3, você vai dizer bem mais alto. 1, 2, 3 e... Esse não é o primeiro mandamento. Esse é o maior mandamento. O primeiro mandamento é: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E o segundo é, qual que é? Não... Alguém falou aí, acertou. Não farás para ti imagem de escultura. É que a gente confunde o maior com o primeiro. Jesus disse que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ele não disse que esse era o primeiro. Na ordem de numerológica, o primeiro é: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Preste atenção nisso. Lei é um conjunto de 10 regras. Algumas pessoas podem dizer que nós não estamos mais na lei.
E eu quero aqui nessa noite provar para você que realmente nós não estamos. Mas exatamente a lei da palavra de Deus, essas 10 regrinhas não foram desabilitadas. Por exemplo, você encontra na lei: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. O primeiro mandamento da regra. Você adora a Deus, você presta culto a Deus, você está seguindo a primeira regra. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que existe no céu, nem do que existe na terra. É lei. O senso moral latente do mundo é fundamentado na lei de Deus. Não matarás, ou você mata. Não cometerás adultério, ou você adultera. Não furtarás, não cobiçar a mulher do próximo. Engraçado que na lei de Moisés não tem não cobiçar o marido da próxima. Você vê como que as mulheres decaíram moralmente. Se Moisés escrevesse as leis hoje, eu tenho certeza que essa lei estaria ali. Para as mulheres não cobiçar o marido da próxima. Mas só estava lá para o homem não cobiçar a mulher do próximo. Né? O que é lei, gente? Para você entender o que eu estou falando, lei é você ver um gramado verdinho e uma placa em cima desse gramado dizendo: não pise. Isso é lei. Você está vendo a placa e a placa está te dizendo: não pisa. Se você pisar, você é punido, você comete uma infração, uma transgressão. E o que é graça? Graça é você ver o mesmo gramado, sem a placa, e não pisar. Mas o que o crente moderno faz? Ele não vê a placa, ele acha que isso é direito para pisar. Então lei é um mandamento que vemos, graça é um mandamento que cremos. A graça não anula a lei, ela estabelece a lei. E eu vou provar tudo que eu estou falando aqui para você na Bíblia. Então, por mais que você diga: eu não estou na lei, eu não estou não sei o quê, a graça é um pouco mais severa do que a lei. E é verdade. Ela é mais dura, ela é mais severa, ela é atordoante. Abra São Mateus. Vamos para a graça, né? São Mateus capítulo 5, versículo 20. Antes de lermos alguns textos sobre a graça, eu quero que você preste atenção. O livro de São Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, são capítulos da lei do cristianismo, que nós acostumamos chamar de graça. É chamado na Bíblia também das doutrinas de Cristo, ou o sermão das bem-aventuranças. Nesses 3 capítulos você encontra 54 doutrinas que formaram e que constituíram o cristianismo. Você quer ver só uma coisa? Em Mateus 7, 28, se você for hábil aí com essa arma, abra a Bíblia. E quem é mais moderno, liga a Bíblia, né? Porque hoje você tem que pedir para ligar a Bíblia também, né? Mateus 7, 28, no final do Sermão da Montanha, no final dos ensinamentos cristãos de Jesus, olha o que São Mateus fala. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então o que Jesus deu lá no Sermão da Montanha foi o quê? Um conjunto de doutrinas. Irmãos, a gente que é acostumado a dar aula, e querendo ou não, apesar de ser evangelista, eu acabei me tornando muito didático. Eu dou uma média aí, quando eu vou na escola, uma média aí de 8 horas de aula. O Júnior lembra, eu acho que no ano passado eu dei 12 horas. Foi das 3 da tarde às 3 da manhã de aula. Você lembra? 8 horas, 5, 6 horas. Então acaba que a gente pega um costume de professor da didática. Esse negócio fala assim, a gente começa uma frase e espera você terminar.
Isso é um costume da gente que está ensinando. E o bacana é você interagir. Porque quando você interage, você aprende muito mais. Então o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha? Acabei de dizer, hein? O que Jesus ensinou no Sermão da Montanha? Diga bem alto: doutrinas. Diz mais alto. E essas doutrinas que formaram e constituíram o que nós chamamos hoje de cristianismo. O Alcorão tem um conjunto de doutrinas pilares do Alcorão. O budismo tem suas doutrinas, o cristianismo tem a sua. E toda ela está aqui em 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. Eu costumo dizer que quem ler esses 3 capítulos e segui-los pelo menos 70% pode garantir o céu. Portanto, não é fácil segui-los. Para você entender, algumas pessoas, por exemplo, quando Jesus fala acerca do divórcio e do perdão, são coisas complicadíssimas, gente. Jesus acaba com a farra do boi, porque lá no Velho Testamento o divórcio era dado carta livremente, e Jesus acaba com isso, e no cristianismo não existe divórcio. Existe divórcio, mas não existe novo casamento. Não existe novo casamento, pastor? Claro que não. Jesus, obviamente, o jeito que ele falou não existe. E Jesus disse, mas ele disse, depois vem o apóstolo Paulo e habilita o que Jesus disse e diz o seguinte: se alguém quiser ficar sozinho, que fique, mas que nunca mais se case. Ah, mas Jesus disse que Moisés dava carta de divórcio para as pessoas, e Jesus disse, por causa da dureza do coração deles. Então o divórcio no cristianismo, quer dizer, o divórcio não, o novo casamento. O problema do pecado no novo casamento não está no divórcio. Está no prezado momento que você faz sexo com outra pessoa, sem motivo. Jesus, alguns defendem, eu não vou entrar nesse quesito, só para você entender um pouco sobre graça. E alguns dizem que se tiver adultério pode divorciar. Se você olhar na ótica humana, eu até entendo. Mas se você olhar na ótica cristã, não. Porque quando você peca, Jesus lhe perdoa. E ele disse, se o vosso Pai que está no céu lhe perdoa, perdoa você também a dívida dos outros. Então se alguém peca, comete um adultério, e essa pessoa vem e diz, me perdoa, e você diz, perdoo, mas não quero ficar casado, é a mesma coisa você dizer que Jesus te perdoou, falou, eu te perdoo, mas não quero você mais perto de mim. Foi isso que Jesus fez? Você está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Então quando você vai para a ótica cristã, você tem obrigações cristãs, como por exemplo, perdoar. E Jesus diz que com a mesma medida com que você medir, você também será medido. No Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. No Novo Testamento Jesus manda você orar por inimigos e dar presente para eles. É brincadeira. Voltando em Mateus 5, para falarmos um pouco sobre graça. E essa mensagem ela vai reformar o seu conceito cristão. Mateus 5 e versículo 20 diz o seguinte, para você ver que a graça é um padrão maior, um padrão superior, não inferior à lei. Ser cristão é viver um padrão altíssimo na fé, não um padrão baixo. Mateus 5 e 20 diz, por isso vos digo, que se a vossa justiça não for maior do que as dos escribas e fariseus, que eram os doutores da lei, o que é que o texto está dizendo? De modo nenhum entrareis aonde? No reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo? A justiça do cristão é maior do que a justiça daqueles que são da lei. A justiça daqueles que são da graça é maior do que a justiça daqueles que são da lei. É um padrão mais elevado, diga isso, é um padrão mais elevado. Vou te dar um exemplo. Jesus cita a lei, ele tira a lei e traz o cristianismo. Agora no versículo 21, por exemplo, Jesus cita a lei, e ele tira a lei, e ele traz a graça. Olha o que ele diz. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Agora diga comigo, isso está na lei.
Diz mais alto. Então veja que Jesus está citando o quê? A lei. Então ele diz: não matarás. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Aí você fala: Jesus agora vai aliviar as coisas. Não vai não. Ele vai piorar as coisas. E ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer um que odiar o seu irmão já o matou. Assassinato na lei era tirar a vida de uma pessoa. Assassinato no cristianismo, na graça, é odiar uma pessoa. Diga misericórdia. Diz mais alto. Olha, para você não duvidar de mim, eu quero que você leia aí. No 21 Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, aquele que matar é culpado. No 22 Jesus disse: eu porém vos digo que qualquer um que odiar o seu irmão sem motivo, já é o quê? Já é o quê? Culpado. Então diga comigo: assassinato na lei, só quem está vivo e bonito. Gente feia fica calada aqui. Diz: assassinato na lei. Olha o tanto de gente feia lá atrás. Um Zé Mané. Abre a boca, meu filho. Diga: assassinato na lei é tirar a vida de uma pessoa. Assassinato na graça é odiar uma pessoa. E aí, Jesus diminuiu ou elevou o padrão? Vou te dar outro exemplo agora um pouquinho pior. Mateus 5 e 27. Jesus cita a lei de novo. Ele tira a lei e traz a graça. Olha o que ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás o quê? Adultério. O que é adultério na lei, gente? Fazer sexo. Fazer sexo. Existe uma diferença de adultério e prostituição. Prostituição é para solteiros. Adultério é para casados. Uma pessoa que não é casada e faz sexo, entenda, uma pessoa que não é casada e faz sexo, ela se prostitui. E uma pessoa que é casada e faz sexo que não é com cônjuge, ela adultera, ela comete um adultério, porque o casado pode fazer sexo, o solteiro não. Você está entendendo? Mas você pode fazer sexo com a sua mulher ou com o seu marido. Agora o que Jesus diz? Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Aí você fala: então Jesus tirou essa lei. Realmente, ele tirou a lei. Jesus tirou a lei. Olha o que ele fala: ele piorou as coisas, ele não melhorou as coisas. Ele diz o seguinte: eu porém vos digo que qualquer um que atentar para uma mulher, desejando-a, cobiçando ela, já o quê? Isso é doutrina de Jesus. A lei diz: adultério é fazer sexo. Jesus disse: não é fazer sexo, adultério é desejar. Ele diminuiu ou elevou? Eu estava pregando, o irmão disse: pastor, eu não estou gostando da sua interpretação. Eu não estou interpretando nada, eu só estou citando. Daqui um pouco eu vou interpretar. Por enquanto eu só estou citando. Jesus que está dizendo: na lei não comete adultério. Eu te digo que quem atentar, olhar para uma mulher e dizer: ela em casa, já cometeu adultério. Está aí na sua Bíblia? Está na sua Bíblia ou não está? Vocês estão quietos, vocês não queriam que tivesse na Bíblia isso. Mas está. Mas está na sua Bíblia. Está na minha, está a Bíblia aqui e lá na China. Não muda nada. Agora você quer ver uma coisa pior do que eu acabei de falar ainda? Quando Estevão estava morrendo, ele teve uma visão e ele viu o quê? O céu aberto. Então diz: o céu estava aberto. Mas quando Jesus traz a sua doutrina, no capítulo 7, no versículo 13, ele diz que o céu não está aberto mais, existe porta no céu. Ai, ai, ai. Diga: existe porta no céu. E estreita. O céu não está mais escancarado, gente.
Mas para piorar as coisas, ele diz que não tem apenas uma porta estreita, tem também um caminho apertado. Não é só uma porta estreita que quando você chega lá, você vai abrir e ter que se espremer para passar, mas é também um caminho que você trilha enquanto está aqui. Quem aqui é cristão? Levanta a mão. Então presta atenção, seu Pedro Bó, que Deus vai falar com você muito forte hoje. Mateus 7,13, olha o que Jesus disse: entrai pela... Quem está com a Bíblia aí? Então acompanha comigo. Entrai pela porta estreita. E ele continua no 14: porque estreita é o quê? E apertado o... Então nós vamos ter uma porta estreita ao chegar, e temos um caminho estreito que andamos aqui. Cristianismo, irmão, é pedreira. Nós trilhamos por estradas manchadas de sangue. Qualquer outra religião te ensina a matar em prol da religião. O cristianismo te ensina a morrer em prol da religião. E é tão verdade isso que Jesus disse: eu vou te ensinar como que se faz, vou te ensinar como se deve morrer. Vocês estão aí? Quem aqui morreria por Jesus hoje? Se alguém colocasse uma arma na sua cabeça e dissesse: se você negar Jesus, você não morre, mas se você não negar, eu meto bala na sua cabeça. Quem tem certeza que não negaria? Seja honesto, que Deus conhece seu coração. Levanta a mão, quem não negaria? Eu quero ver, levanta a mão. Quem nunca mentiu na vida, levanta a mão. Se você não tem certeza que você morre por Jesus hoje, tenha certeza que você ainda não é cristão. Porque o maior sinônimo do cristianismo é morrer por Cristo. Jesus disse em Marcos 8:18: quem tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, o cristianismo é morte. Você pode não morrer hoje, não morrer amanhã, você pode aguentar o tranco, mas se o cerco fechar nesse país e a perseguição vier, aí que mostra os cristãos. Jesus disse: bem-aventurados quando vos perseguirem, matando, disserem todo mal contra vós. Lembre-se que a mim perseguiram primeiro. Vocês serão odiados, vocês serão mortos, assassinados por minha causa. Ser cristão, irmãos, não é autopromoção, é autorrebaixamento. Isso que quer dizer: renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz e me segue. Não é autopromoção, é autorrebaixamento. Você sabe o que acontece? Existem dois tipos de pessoas: os mortos para o mundo e os mortos no mundo. Os mortos para o pecado e os mortos em pecado. Não existe gente viva no universo. Ou você está morto para Deus, ou você está morto para o mundo. Não existe zumbi, morto vivo. Isso significa o quê? Se você tem desejos do mundo, paixões do mundo, coisas do mundo, você é vivo para o mundo, mas morto para Deus. Agora olhe para mim. Isso é muito importante para você entender. Ser cristão é uma série de conjuntos de coisas. Alguém me perguntou: pastor, por que a igreja era muito perseguida no passado e ela não é tão perseguida hoje? Olha só, a igreja sempre foi perseguida. Ela foi queimada, foi assassinada, foi martirizada. E por que a igreja não é perseguida hoje? Porque ela é menos consagrada. O próximo passo depois da consagração é a perseguição. Sempre foi assim. Você está aí? Vou dizer uma coisa mais forte agora. Vai na carta de Paulo aos Romanos.
Romanos capítulo 3. E eu vou dizer, e quero que você, 3:31, mas não leia ainda, olhe para mim. Diga comigo, a graça, mais alto, não anulou a lei. Alguém me perguntou uma pergunta muito burra esses dias, e a pergunta foi: pastor, aonde é que está dízimo no Novo Testamento? Que a gente não encontra essa palavra no Novo Testamento. E o dízimo é da lei. Primeiro que isso é uma desinformação teológica absurda. O dízimo é da lei? É, mas ele é antes e depois dela também. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. O dízimo passou antes da lei, depois da lei e é da graça. E para piorar as coisas, a graça não anulou nada da lei. Absolutamente nada. Pelo contrário, olha o que diz Romanos 3:31. Para mostrar a você que tudo que era da lei, nós cumprimos hoje. Vai, pastor, então eu guardo o sábado? Você guarda o sábado. Claro que guarda. Você não guarda o dia de sábado. Mas você guarda o domingo. Porque a igreja apostólica mudou esse dia. A igreja apostólica tirou o dia do sábado para o primeiro dia da semana. Entendeu o que eu estou dizendo? É chamado o dia do Senhor. Nós guardamos. É que o povo protestante é sem vergonha mesmo. Você deveria no domingo ficar com a família, quietinho, se preparar para o culto e guardar esse dia mesmo. Você está entendendo o que eu estou pregando? Não é o que fazemos. Quem é da lei guarda o sábado. A igreja apostólica guarda o domingo. Isso foi constituído, irmãos. Isso é histórico. Olha o que diz a Bíblia. Aos Romanos 3:31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé. Responda para mim o que está aí. De maneira nenhuma. Pelo contrário, estabelecemos a lei. Graça não é ausência de lei. Graça é uma lei estabelecida. Tudo que era da lei, nós não vemos, mas cremos. Para você entender o que é graça e lei, o propósito da lei é mostrar que você não pode cumprir a lei. Para que você precisa da graça. A lei mostra quão torto o homem é, mas a graça que endireita esse homem. A lei cuidava de pecados, a graça cuida de pecadores. A lei apontava pecados, a graça, pecadores. Paulo disse: antes de conhecer a lei, eu não sabia o que era pecado. É por causa da lei que você conhece o pecado. Mas é a graça que te livra dele. Você está entendendo? Vou dizer pior. A graça que salva é também a graça que condena. Romanos 2:16 é a passagem, a porta de entrada para a graça. É a primeira carta das 14 do acesso à graça. O tributor da graça, apóstolo São Paulo, ele diz, Romanos 2:16, ele diz assim, ó: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Qual era o evangelho que Paulo pregava? Só um. Qual que era? Da graça. Da graça. Você sabe o que vai acontecer? Jesus vai dizer: eu lhes enviei a graça, eu lhes enviei um favor para você ser salvo, e você rejeitou ela. Então você será julgado mediante a graça. Quem é da lei será julgado pela lei. Quem é da graça será julgado pela graça. Vocês estão aí? Está mesmo? Deixa eu ver, levanta a mão, não estou ouvindo ninguém. Então deve estar. Diga comigo assim: este mundo, lugar de lazer ou campo de batalha? O que você acha? Fala bem alto. Você acha que esse mundo é um lugar de lazer ou é um campo de batalha? Bom, nós dissemos que é campo de batalha da boca para fora, mas usamos ele como um lugar de lazer.
É sobre isso que eu vou falar, dando sequência na questão da graça. Agora abra Marcos 8:34. E a minha intenção aqui nessa noite é que você conheça o mundo. Você sabe o maior problema das pessoas? Elas não conhecem o mundo. Marcos 8:34 diz o seguinte: e chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Alguns irmãos, quando eles estão sofrendo, você ouve sair da boca deles chavões evangeliqueis do tipo: é a minha cruz que eu estou carregando, pastor. É uma falta de interpretação do que é a cruz. O camarada está passando um momento financeiro difícil, ele fala: é minha cruz. Ele tem uma sogra satanema, ele fala: é minha cruz. Ele tem uma mulher, um abacaxi terrível para descascar, ele fala: é minha cruz. Ele tem um camarada que pega no pé dele, ele fala: é minha cruz. Você não sabe o que é a cruz. Quando Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. O que é renunciar-se a si mesmo? A Bíblia diz que você precisa morrer antes de morrer. Diga: eu preciso morrer antes de morrer. Então diz mais alto. Agora eu vou provar para você que nós não morremos nada. Quando o irmão pisa no seu pé, quando alguém fala mal de você, quando alguém pisa em você, quando alguém te humilha, quando o pastor te faz uma cobrança um pouco mais severa, logo você mostra como você está vivo. Porque um vivo tem direitos, o morto não. Uma pessoa crucificada na cruz, ela não tem direito nenhum. É o que a Bíblia começa a dizer aqui. Jesus não pôde jamais dizer: são os romanos ou os judeus os culpados. Ele apenas disse: acabou meus direitos, Pai, perdoa eles. Irmão, uma pessoa que está morta, você não vê ela reclamar de nada. Você já viu uma pessoa no caixão reclamando do terno que deram para ele, que ele não gostou? Olha, não gostei desse terno, não estou gostando do meu velório, a comida e o café não está boa. Você já viu um morto no caixão dizendo: isso aqui está muito apertado, essas rosas fedem. Nós estamos cheios de pessoas vivas no corpo de Cristo, espanando e soltando arestas. C.S. Lewis dizia: morra antes de morrer, senão será tarde demais. Se você não morrer enquanto você estiver vivo, você não morre mais. Quando a Bíblia fala de morte, ela fala de você morrer para o mundo, para os prazeres do mundo, para os desejos do mundo, para as concupiscências da carne, para a carne. Se você não morrer enquanto você estiver vivo, você não morre mais. Aí você participa do dano da segunda morte. Misericórdia, diga misericórdia. Para eu entrar no quesito aqui, no versículo 35 Jesus disse: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, o que mais? Perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho se salvará. Eu vou dizer uma coisa muito séria. Há pessoas por aí falando mal de igreja. E elas dizem: eu sou de Jesus, mas não gosto de igreja. E elas conseguem separar a cabeça do corpo. Não, eu não congrego. Então você não é corpo. Ou você já viu um narigão andando no calçadão de Lares? Ei, narigão, de boa, cara? Cadê seu corpo, velho? Não, eu não preciso mais do meu corpo. Eu sou um narigão independente. Você já viu o dedão andando sozinho? E aí, dedão? Não, eu não tenho pastor, eu não tenho igreja, eu sou de Jesus. Aquela boca aberta da mulher do Cacá foi no Jô e falou isso. Boca mole. Não, eu sou de Jesus, sou de Jesus. Como que você tira a cabeça do corpo? Se você não está inserido na igreja, você não obedece à cabeça. Jesus é a igreja. Ele é o corpo. Ele é inserido, ele é o líder desse corpo. Ele é a cabeça do corpo. Quem é o corpo aí? Levanta a mão, quem é o corpo?
E quem é a cabeça? Como é que você fala que você é de Jesus e não segue a igreja? Você consegue arrancar a cabeça e falar, eu só sigo essa cabeça, o resto do corpo que se exploda? Irmãos, não fale mal de igreja. A igreja não são essas paredes, não é essa placa denominacional. A igreja são pessoas. A igreja não é uma organização, ela é um organismo. Igrejas são vidas preciosas. Fala de pessoas, fala de organização, mas não use. Você agora falar que a igreja é prostituta, que a igreja não sei o que, a igreja não é nada disso. A igreja ainda é a esposa de Cristo. Só porque tem uns lobos no meio das ovelhas e uns falsos profetas no meio dos profetas, a igreja continua sendo igreja. O que nós temos que fazer? Dar tiro nos lobos e matar os falsos profetas. É isso que a gente tem que fazer. Mas a igreja é a igreja. Diga, a igreja é a igreja. É a esposa de Cristo. Diga, esse mundo, lugar de lazer ou campo de batalha. Agora preste bastante atenção na exposição. Quando nós falamos de mundo, você tem que entender que a gente fala do mundo em duas óticas, duas maneiras. O mundo pessoas, aquele que João 3,16 diz que nós devemos amar, que Deus amou o mundo. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele se refere às pessoas do mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Por isso que ele amou. Deus não ama o sistema mundano, ele ama o mundo, se tratando de mundo, pessoas, mundo organismo, não mundo organizações. E o mundo sistema, diga mundo pessoas e mundo sistema. O mundo pessoas nós temos que amar, e o mundo sistema nós temos que odiar. 1 João 2,15, o que é que diz sobre o mundo? Vamos ver se são hábeis. O apóstolo João nos manda odiar o mundo. Olha o que ele diz: não ameis o mundo e nem o que existe no mundo. Veja, João diz que você não deve só odiar o mundo, você tem que odiar tudo que tem no mundo também. Olha o que ele diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Isso aqui é duro, gente. Tem gente que não parou para pensar. Olha aqui para mim, seus rapaziada, para vocês entenderem como isso é forte. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. E o texto diz o seguinte: se alguém ama o mundo, o quê? O amor de Deus não está nele. Não, pastor, eu não amo o mundo. Se você ama as coisas do mundo, você ama o mundo. Se alguma coisa no mundo te atrai, você ama o mundo. Se o seu namoro é um namoro que faz sexo igual pessoas que não são cristãs, você é do mundo. Se você ouve músicas mundanas, você é do mundo. Alguém diz, pastor, é pecado ouvir música do mundo? Você mesmo já disse, música do mundo. Diga bem alto, música do mundo. Diz mais alto. A pergunta que eu faço é, essa música glorifica a Deus? Só 3 indivíduos podem ser glorificados: Deus, você e o diabo. O que não é para a glória de Deus é para a glória dos outros 2. E a única glória que o homem tem, que a Bíblia me mostra na Bíblia, é a mulher. Que a Bíblia diz que a mulher é a glória do homem. O homem não tem mais glória. Isso significa que glorificação que não é glorificação a Deus é glorificação satânica. Eu vou te fazer uma pergunta. Jesus está dentro ou fora do seu iPod? Jesus está dentro ou fora do seu computador? Jesus está dentro ou fora do histórico do seu computador? Você consegue apagar o histórico do computador, mas você consegue se ver livre da culpa? Inclusive, quando você entra no computador de uma pessoa e não tem histórico, você pode ter certeza, já tem algo estranho. Ninguém apaga históricos de computador se não precisar. O
que o seu coração diz sobre Jesus. Quando você está na frente da televisão, meia-noite, meia, 11h30, meia-noite, e você está zapeando no canal, o que o seu coração fala sobre Jesus naquela hora? O que o seu coração fala sobre Jesus quando você pega e põe o fone e começa a ouvir aquelas músicas? O que o seu coração diz sobre Jesus quando você clica no mouse e o mundo todo se abre para você? As pessoas estão vazias de Deus, porque elas estão cheias do mundo. Não tem como você amar dois. Não tem como, e eu vou dizer uma coisa, nós pregamos por aí, você vê aquela multidão de pessoas nas igrejas, e elas começam a chorar e pedindo milagre. Senhor, eu vim aqui em busca do meu milagre. Certifique-se que as suas mãos estão limpas perante Deus, antes de você pedir qualquer coisa para Ele. A oração que Deus ouve é a oração do justo. Não se esqueça disso. O que o seu coração diz sobre o Senhor de madrugada? Diga bem alto: eu sou templo e morada do Espírito Santo. Diz: o Espírito Santo habita em mim. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Agora escute bem o meu argumento, e você concorda ou discorda, o problema é seu. Olhe bem para mim. Se eu ouço músicas mundanas, eu sou o templo do Espírito. Então eu ponho aquele cantor que eu ouço no altar do meu coração. Qual é a diferença de eu ouvir um J Quest aqui, pôr J Quest para subir aqui e cantar aqui? Não, na igreja, J Quest cantou na igreja. Que igreja? Se ele canta nessa. Você não percebe que dentro, em cima do altar consagrado a Deus, que é o seu coração, quem canta são cantores profanos, viciados em drogas, pedófilos, satanistas. São esses que cantam lá. E você consegue fazer uma mistura ecumênica dentro do seu coração. Você horas ouve o que vem de Deus e horas você ouve o que não vem de Deus. Uma mistura ecumênica na igreja, que é você. É a mesma coisa que o pastor Mendes falou: irmãos, vamos fazer uma festa de uma semana, e essa semana nós vamos trazer, na segunda-feira, David Killa, na terça-feira, Rosa de Saron, na quarta-feira, Zezé de Camargo e Luciano, na quinta-feira, pastor Antônio Cirilo, na sexta-feira, nós vamos trazer Fernandinho, e no sábado, YouTube. Você está entendendo o que eu estou pregando? É a mesma coisa. Aí algumas pessoas me dizem: então a gente não pode ir no cinema, porque no cinema tem música. Sim, tem música no cinema, tem música no supermercado quando você entra, tem música no restaurante. Mas existe uma diferença: eu vou no cinema para ouvir música ou para assistir filme? Eu vou no supermercado para fazer compra ou para ouvir a música? Eu vou no restaurante para comer ou para ouvir música? Não é aquilo, meu irmão, presta atenção, que eu ouço apenas, é aquilo que eu queira ouvir. É aquilo que eu ponho no altar, não é aquilo que está tentando entrar no altar. Um cantor muito famoso me escreveu no Twitter esse tempo atrás e disse: pastor, você é muito quadrado. Eu disse: que bacana. No dia do juízo o Senhor vai dizer assim: eu vou julgar você, porque você foi muito duro. Você pegou pesado demais, Hernandes. Você devia ter aliviado para o povo. Eu corro o risco desse julgamento? Ele disse assim: pastor, lá nos Estados Unidos você está muito ultrapassado. Lá nos Estados Unidos os cantores gospel fizeram um tributo a Michael Jackson. Eu disse: ah, tá, desculpa, perdão. Michael Jackson, aquele cara cheio do Espírito Santo, aquele cara que morreu com 82 anos de idade, que tinha 2 orfanatos, cuidava de um asilo, que morreu com 3 filhos, que deixou uma herança bacana. Camarada que quando cantava aquele Michael Jackson, irmão, você nem imagina, as pessoas choravam de tanta unção.
Michael Jackson era um cara que me inspirou. Pensa num cara ungido, gente. Aí ele disse assim: não, pastor, você está confundindo. Não estou confundindo não, Pedro Bó. Estou zoando com a sua cara. Eu sei quem foi Michael Jackson, que morreu com 50 anos de idade, que tinha supostas suspeitas, seja lá o que for, não sou eu para julgar, mas tinha. Que não foi bom exemplo de nada, nem de filho, nem de marido, nem de pai e nem de cidadão. É esse que vocês fazem tributo e você quer que eu ouça? Por que não fazem um tributo a Keith Green? Por que não fazem um tributo a Kenneth Hagin? Por que não fazem tributos a homens do passado? Não, mas cantores gospel, fazedores de média. São fazedores de média. O dia que aquela mulher subiu no palco para cantar de mãos dadas com o padre, eu disse: o que diria eu vendo o profeta Elias cantando de mãos dadas com o profeta de Baal? Mas pastor não canta com padre? Não é tudo o mesmo Deus? É isso que eles querem. Ecumenismo é satânico. Ele nivela o cristianismo por baixo. Eles querem, escute o que eu vou te dizer, que Jesus que morreu pelos meus pecados, Deus da minha vida, da minha alma, seja igual ao rato, à cebola, que é Deus lá na Índia, à vaca, que é Deus. Que Jesus, o Rei dos Reis, seja igual, de igual modo, a um bicho qualquer, a um Deus que não fala, que não vê, que não faz nada. Jesus é o Deus dos cristãos. Diga: Jesus é o Deus dos cristãos. Quem serve Jesus aí? O que a Bíblia fala sobre o mundo? Mundo sistema. O mundo depravado, o mundo está caído, gente, é falido. O mundo é falido, quebrado. Eu costumo dizer que se Deus não fizer alguma coisa com esse mundo, com essa geração, Ele vai ter que pedir perdão para a geração de Sodoma e Gomorra. Escute isso. Na primeira marcha gay, Deus matou todo mundo em Sodoma e Gomorra. Não teve tempo para a segunda marcha gay. João 5,19. Diga: o mundo é satânico. Diz mais alto, todos. A Bíblia diz que o mundo está no maligno. Diga: o mundo está no maligno. Não diz que o mundo é do diabo, porque o diabo não tem nada, mas o diabo exerce o domínio. As leis são regidas pela cabeça do diabo. Então, hoje um gay pode casar? Podem se fazer logo daqui um pouco aborto, que não é pecado. Irmãos, eles podem fazer lei e dizer que não é crime, mas sempre vai ser pecado. Eles podem dizer o que quiser. Então as leis são regidas pela mente do diabo. Vem lá dos porões do inferno para destruir famílias. Hoje você não pode dar uma palmada no filho mais, que você vai para onde? Preso. Mas eles não estão lá dentro da nossa casa quando o seu filho bate na sua cara e você só fala: filho, se você fizer de novo eu vou tirar seu videogame. Filho, não bate no pai, filho, porque se você fizer de novo você não vai jogar bola durante um mês. É isso que a gente tem que fazer hoje. Então, as leis, o mundo é governado pela mente do diabo. E nós, da luz, não compactuamos com as trevas. Não concorde com nada moralzinho, não vou dizer moralzinho, moderninho que o mundo cria. E sabe o que me entristece? Quando eu entro em igrejas e vejo que as leis do mundo, a modernidade do mundo, eu vejo a moda do mundo entra em nós. Casais aderem modernidades do mundo. Você começa a ver uns rapazinhos com as franjinhas assim de emo. Aquelas coca que morre de vontade de ser Fanta e não tem coragem, sabe como é que é? O sonho desse rapaz é ser Fanta, mas ele não tem coragem, então ele finge que é coca.
Você começa a ver coisas, pulseirinhas, os Justin Bieber da igreja. Aí você começa a ver cantores gospel usando linguajares que se usa no mundo. Ah, porque o Zezé cobra 300 mil, eu tenho que cobrar 300 mil também. O problema é dele que ele cobra, eu sou da luz. Eu não cobro. Irmão, se você cobra para pregar ou se você cobra para cantar, você está dizendo que você tem esse valor. Que seja 1 milhão, a sua alma tem um valor, é 1 milhão. Que seja 100 mil, você tem esse valor. Mas quando eu não cobro, nem 1 milhão, 2, 5 pagaria o quanto eu valho. Eu tenho preço de sangue. Uma igreja não pode me dar o quanto eu valho. Ela pode me dar o quanto ela pode dar. Ela nunca vai poder me dar o meu valor. Eu não posso pôr um peso ou um piso. Mas se tem quem cobra, porque tem quem paga. Mas esse sistema entrou. Billy Graham dizia: nós não devemos trazer o mundo para a igreja, devemos levar a igreja para o mundo. Dá um amém bem alto. Segundo, o mundo desconhece os filhos de Deus. Diga, o mundo desconhece os filhos de Deus. 1 João 3,1 diz que o mundo não nos conhece porque não conhece a Deus. Eu só estou por enquanto dizendo para você qual é o conceito que a Bíblia tem do mundo. Totalmente diferente do que temos. Vocês estão aí? Eu poderia pregar algo melhor, né? Eu realmente vim hoje para pregar algo melhor, irmãos. Eu não consegui. Eu estava dentro do carro orando e eu briguei com Deus. Eu ia descer, eu falei: Senhor, eu quero pregar outra coisa. Eu posso pregar quando eu quero uma vez? Pode! Mas não sou eu que estou falando. Foi isso que ele me disse. Falou assim: eu quero que você prega isso. Tá bom. Ontem o irmão me disse: pastor, tem 2 dias que você só está batendo. O que está acontecendo? Eu falei: irmão, não sei. Terceiro, o mundo não conhece a Deus e nem os filhos de Deus. Diga, o mundo não conhece a Deus e nem os filhos de Deus. 1 João 3,1 diz: por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo não conhece a Deus. Quarto, isso aqui é terrível. O mundo é derrotado. Diga isso. Evangelho de João 16:33 diz: tem de bom ânimo, eu derrotei o mundo. Você ama algo que Jesus derrotou. Você se faz derrotado de igual modo. Diga, vamos dizer na primeira etapa, diz: o mundo é satânico. O mundo desconhece os filhos de Deus. O mundo não conhece a Deus. E o mundo é derrotado. É só um pouquinho do que a Bíblia fala do mundo. Agora eu vou partir para o final. Isso aqui é duro na queda, mas tem que ser dito. O que a Bíblia fala da nossa relação com o mundo. Eu só vou citar, para ninguém falar que eu estou interpretando como eu quero. As minhas opiniões normalmente são opiniões muito xiitas. Xiita é ser radical, né? Então eu vou só citar para eu não ser xiita. Para você perceber que só de você citar a Bíblia já é um radicalismo louco. O que a Bíblia fala da nossa relação com o mundo? 1 João 2:15. Eu vou ser mais lento, ou se você quiser tomar nota, eu vou citando aqui e a gente ganha tempo. 1 João 2:15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Primeiro ponto da nossa relação com o mundo: você não deve amar o mundo e nem o que há no mundo. Segundo, nossa relação com o mundo segundo a Bíblia. Tiago 4:4. Segundo ponto da nossa relação que a Bíblia diz que temos que ter com o mundo: inimizade. Diga, inimizade. Tiago 4:4 diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Diz, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Diz mais alto. Não, vocês estão parecendo reza. Vamos falar mais alto. 1, 2, 3 e...
A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Vai lá. Esse texto está dizendo, irmãos, que ser amigo do mundo implica em ser inimigo de Deus. É Deus falar assim, ó, se você está com ele, você não está comigo. Você decida de quem você é amigo. Não tem como você gostar do mundo, gostar de músicas do mundo, gostar de filmes do mundo. Me controlei. Contei até 3. Não tem como você gostar de coisas do mundo e gostar de Deus. Você está enganando a si mesmo. Ser cristão é radicalizar contra o mundo. Cristianismo é a coisa mais violenta e radical que existe. É você ser chamado a mudar pessoas, a mudar ambientes. Na escola você não é aquele camarada que diz, não fala comigo, você é do mundo. Não, é o contrário. Você é aquele que faz diferença. As pessoas bebem, xingam, mas você consegue ser amigo deles e não beber e não xingar. Elas, quando querem um conselho, quem que ela vai procurar? É aquele diferente. Ser luz é justamente isso. Não é brilhar na igreja. Quem brilha aqui é Jesus. Se você quer brilhar, é lá fora. Isso quer dizer que lá fora um vendedor mente, o cristão faz diferente. Nem que ele perca um pouco, nem que ele saia perdendo, mas ele tenta fazer a coisa certa. Ele fala, mas se não fizer isso eu saio perdendo. Então saia perdendo. Porque as pessoas vão falar assim, nem vai no Tonho. Nem adianta falar com o Tonho, que o Tonho não dá moral. Aquilo ali é muito sério. Então eles nem procuram você, que sabe que você não muda seus princípios. Você é um cristão. Diz, eu sou um cristão. Diz mais alto. Mais alto! Terceiro, nossa relação com o mundo. 1 João 4:4. Que aquilo que está em nós não é o mesmo que está no mundo. O texto diz o seguinte: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso quer dizer que o que está em mim não é o mesmo que está no mundo. E se eu estou no mundo, o que está em mim não é o mesmo que está na igreja. Não adianta você chegar aqui e dizer, eu tenho Deus. Não tem não. Se você está no mundo, você não tem Deus. Esse texto está sendo claro, que aquilo que está em vós é maior do que aquilo que está no. São duas coisas distintas. O que está no mundo é um, e o que está no cristão é outra. Não é a mesma coisa. Não adianta o camarada lá no mundo ser pai de santo, ser pai de porco, ser corintiano, ser flamenguista, ser tudo isso. Não adianta o camarada lá no mundo, não adianta ele lá no mundo dizer que ele está lá no mundo, mas ele tem Deus no coração. O texto de Jesus dizendo aqui, não tem como ter o mundo dentro e Cristo dentro no mesmo altar. Diz, não tem como. Diz mais alto. Pastor, eu não estou me sentindo cristão agora. É porque você não era. Algumas pessoas falam, pastor, eu não tenho certeza da salvação. Então tenha certeza que você não é. Porque um cristão de verdade não tem dúvida disso. Pastor, eu não sei para onde eu vou se eu morrer hoje. Então saiba que você está indo para o inferno. Porque um cristão de verdade sabe para onde ele vai. Você está aí? Diga amém. Mas um amém assim mais alegre. Eu sei que é difícil ser alegre nessa hora. Então você pega o camarada e fala assim, eu não vou na igreja, mas eu tenho Deus no coração. Não é assim que eles falam, gente? É assim ou não é? O que Jesus diz é isso?
o que Jesus diz? Tem como você estar lá no mundo e ter Deus no coração? Seja honesto comigo. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Que quem está em nós é maior do que quem está no... Ou seja, se você segue as regras do mundo, quem está dentro de você não é Deus. Se você vive como os que vivem do mundo, se o seu namoro é igual um namoro mundano, escuta, meu filho, bota fé no que eu estou falando. Você não é cristão. Você teve uma experiência religiosa. Uma experiência religiosa é diferente de novo nascimento. Que silêncio. Que silêncio assustador. Diga: aquilo que está em mim é maior do que aquilo que está no mundo. Agora diz: então não são a mesma pessoa. O diabo governa o mundo e Deus governa a minha vida. Meu Deus, gente, isso é muito forte. Vocês não estão entendendo o que está sendo pregado, o nível dessa mensagem. Você está entendendo o que está sendo pregado? Irmãos, eu nasci no Evangelho e conheci a Deus na adolescência. Porque filho de pastor não é neto de Deus. Vai por mim. Filho de crente, filho de pastor não é neto de Deus. Mais cedo ou mais tarde, o filho do crente vai ter que aceitar Jesus como o pai dele. Vai ter que ter uma experiência com Deus como o pai dele. Vai ter que nascer de novo como o pai dele, como aconteceu comigo. O meu filho com 5 anos de idade veio à frente em lágrimas, chorava aceitando a Jesus. Com 5 anos, eu estava pregando a Sara nessa terra. Ele saiu do banco, do colo da mãe dele e veio à frente chorando, porque ele queria entregar a vida a Jesus. Ele entendeu a mensagem, racionalizou ela e teve uma experiência com Deus. Não uma experiência religiosa, uma experiência com Deus. A maioria de nós precisamos ter uma experiência com Deus. Quando você tiver uma experiência com Deus, lá fora não vai te atrair mais. Sabe por que as pessoas buscam alegria lá fora, lá no mundo? Porque não está tendo alegria o suficiente na igreja. O entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Então nós procuramos entretenimento, televisão, TV por assinatura, iPods, iPads, MSN. O nosso tempo é gasto, a maioria da nossa parte, com o mundo. E por não termos alegria o suficiente em Deus, corremos para a alegria do mundo. O mundo é burro, o mundo é satânico. As pessoas se drogam para ficar com a cabeça doendo, bebem para ficar de ressaca e para bater o carro, matar pessoas e se matarem. Que é coisa mais idiota do que isso? Homens, por causa de 5 minutos de gozada, agora falei, eles destroem uma família. Eles destroem uma casa. 5 minutos, uma pinóia. O prazer do homem é 30 segundos, comprovado cientificamente. Pensa numa coisa mais idiota, é ser homem. 30 segundos é suficiente para o cara destruir 30 anos de casamento. Você quer uma coisa mais idiota do que os prazeres do mundo? A moça, em vez dela se resguardar para o marido, ela começa a fazer sexo com os namorados. Aí ela fala assim: eu só transo com o namorado quando eu vejo que está firme. Não, mas a gente está firme, a gente vai casar. Se você vai casar, casa. Se você não casou, é porque você não sabe se vai casar. Aí sabe o que acontece? Ela se separa desse namoro, aí fica lá aquela ferida, aí arruma outro, faz sexo de novo. Porque existe uma diferença se você terminar um namoro sem sexo e você terminar um namoro com sexo. A ferida é muito maior com o namoro com sexo do que o namoro sem sexo. E o que eu estou falando nem precisa usar a Bíblia. Isso aqui os pais ensinam os filhos. Além de ser promíscuo e pecado, se você morre hoje você vai para o inferno, é burro, não é inteligente. Aí fica: não, eu uso preservativo.
A camisinha consegue te livrar da culpa? Você se sente menos culpado quando você usa a camisinha, é isso? Você se sente menos culpado quando você usa a pílula do dia seguinte? Você se sente menos culpado quando você usa uma injeção? Você consegue se sentir menos culpado? A camisinha não vai te livrar da culpa e do peso da humilhação de um camarada ter ficado com você 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo sexo. E ele faz sexo, depois ele deixa você e vai arrumar outro e vai ficar pondo defeito em você para os amigos. Você não percebeu não, minha filha. Se ele te ama, ele não faz sexo com você. E sabe por quê? Porque um homem, quando faz sexo com a mulher, ele tem aquela mulher como dele. Se ele ama, ele não vai te expor ao pecado. Se você não concorda com o que eu estou pregando, ou eu ou você é do diabo. Um de nós dois aqui agora não vale nada. Porque eu estou usando a Bíblia e você a sua lógica. Normalmente quem não gosta desse tipo de mensagem são os que mais precisam delas. Um cristão verdadeiro e genuíno não tem problema com esse tipo de pregação. Ele pode até ter falhas, mas ele fala, eu preciso ouvir isso, eu estou precisando. O cara pecador que não presta, ele fica, nada a ver. Fica lá molhando o biscoito, mão naquilo, aquilo na mão. 5 fariseus contra um judeu, cuspindo o que não comeu. Não tem problema não, depois o rapaz edita lá e ele tira, como ele fez ontem, antes de ontem, né? Essa não vai editar não, Mateus? Mateus disse que essa não vai editar. Irmão, você pega o jovem mundano, quando ele dá vontade de fazer sexo, agora eu vou embora, Deus está falando. Quando ele dá vontade de fazer sexo, ele vai lá e faz. E o jovem cristão, quando dá vontade, é muito burro. Ele vai para casa. É aquilo que eu acabei de falar para você. Eu vou, meu Deus! E é um pecado do mesmo jeito. Ele fica naquela noia, meu Deus, o que eu fiz? Nós morávamos numa república que só pastores moravam nessa república. E aí um dia nós fomos expulsar um demônio. O demônio olhou para 3 de nós, e claro que eu não estava entre eles. Nem que você põe uma arma na minha cabeça, eu não confesso. E o demônio olhou para 3 de nós e falou assim: vocês querem me expulsar? Claro, você vai sair. Vocês não vão me expulsar. A mão de vocês está fedendo esperma. Como é que você fala? Diabo, você é um mentiroso. Irmãos, a gente ri porque o diabo fez essas coisas serem engraçadas. Mas não tem graça. Realmente não tem. Quem fala pornografia tem um coração. Quem fala palavrão tem um coração cheio de pornografia. Jesus disse que cada um prestará conta das suas palavras perante Deus. A boca fala do que? Então tem gente querendo quebrar a torneira e trocar a torneira. Essa torneira de uma figa, ô porcaria de uma torneira. Essa torneira não vale nada. E chuta a torneira, quebra a torneira. Não adianta você trocar a torneira se o rato está morto na caixa d'água. Quando Jesus diz que cada um dará conta das suas palavras, Ele está referindo-se de onde vêm as palavras, não elas em si. Porque as palavras vêm do coração. O problema das palavras é que as palavras mais verdadeiras e as que Deus leva em conta não são as pensadas. Que bom se fosse. São aquelas que saem espontaneamente. Quando alguém olha para mim e diz assim: desculpa, eu não quis dizer, são essas que eu mais pego pesado. Falei, por isso mesmo que eu estou pegando pesado com você. São as palavras que você não quis dizer, que ela saiu de algum lugar, lá do coração. Quando você fala sem pensar, você fala com o coração. Quando você fala pensando, você fala com a razão. Tudo que sai do coração é enganoso. Então se a pessoa fala, eu te odeio, desgraçado, é porque realmente saiu do coração dela. Na hora da raiva, aquilo que sai espontaneamente é o que está no coração. Então não adianta você trocar a torneira. Você tem que trocar o quê?
A caixa d'água. O coração. A quantos Deus está falando com você aí? Diga amém. Mas diz amém mais alto. Jovens, é muito sério a nossa vida cristã. Irmãos, casados. O mundo lá fora diz que você pode assistir um filme pornográfico para apimentar o casamento. Mas pastor, não pode? Eu fico imaginando as mulheres. Elas vestem fantasia e assistem fantasia. E ainda pensa que o marido pensa nelas na hora do sexo. Eu nem vou falar com os maridos, eu falo para as irmãs. Seja um pouquinho mais inteligente. O camarada, quando faz você usar uma fantasia ou ver fantasia, ele está olhando para você, sem você saber, dizendo: você não vê que eu estou cheio da sua cara? Você não me basta mais, então vou fingir que você é alguém. A gatinha, Batgirl, a empregada doméstica. É, não é? Uma coelhinha. Não basta ser a sua esposa que você casou com ela. Estou falando para vocês que eu sou meio xiita. Para o moralismo, para o senso moral do mundo hoje, isso tudo que eu estou falando é ser quadrado. É ou não é? Mas é ser cristão. É ser cristão. Irmão, aquela menina que deixa você amassar ela, ela não serve para você casar com ela. Porque se ela não é fiel a Deus, ela não vai ser fiel a você. E o rapaz que te propõe essa situação, ele vai te trair. Porque se ele não é fiel ao Deus dele, ele não vai ser fiel a você. Não use camisinha, não use preservativo, se preserve. Sonhe com você entrando na igreja vestida de branco. O que tem de moça chegando na igreja, na minha igreja, fez sexo antes do casamento, eu não caso de branco. Mas pastor, o senhor não vai me casar? Não, você não tem direito mais de casar de branco. Você não vai. Não, pastor, eu quero voltar a fazer virgem. Você não pode voltar a ser virgem. Você vai casar de rosa, de azul marinho. Você vai casar de roxo. Você vai casar de marrom, de cor de cocô. Mas você não casa de branco. Você não tem direito de escolher mais. Você devia ter pensado nisso antes. Será que você não percebe que o branco na Bíblia é sinônimo de pureza? E o casar de branco é bíblico? Deus está trazendo um nível de santidade ao seu coração. Quatro. Isso aqui é terrível, ó. Eu vou querer que você abra 1 João 4 e 5, nós vamos ler junto. Pastor, você não casa mesmo? Não, não caso. Não. Irmão, eu pergunto na cara. Já tem uns que vão casar lá. Perguntei na cara. Você é virgem, minha filha? Que é isso, pastor? Que é isso? Nada. É ou não é? Fala! Não, não sou. Então você vai casar de rosa, de azul, de roxo, de azul marinho, sei lá, qualquer cor. Mas de branco na minha igreja você não entra. Porque casar de branco na Bíblia é para virgens. É bíblico. Estou falando a minha, viu? Minha. Mas você pode dizer, ainda bem que eu não sou dessa igreja. Como disse um amigo meu, falou assim: pastor, vou lá para a sua igreja. Eu falei, não vai não. Amigo meu solteiro. Ele falou, vou lá para a sua igreja. Eu falei, não vai não, na minha igreja só tem mulher feia. Eu falei assim, então vou ficar aqui mesmo. Esse amigo meu disse isso por aí, né, pastor Mendes? Amém. Outra coisa, lá na nossa igreja a gente faz casamento de manhã. O pessoal casa à noite. Quando os casais estão na hora do vamos ver, chega lá não dá certo, porque estão cansados de tanta foto, tanta comida, de tanta babação. É casa de manhã.
Que aí, essas coisas eu aprendi com o pastor Jorge Linhares, irmão. Tudo que eu estou falando, ele chegou, Hernani, assim eu faço, assim eu vou fazer também. Porque aí o camarada casa de manhã, no sábado, com os convidados, quando chega lá tarde, ele descansa, aí à noite, Deus entra no coro deles ali. Casamento é uma coisa, sexo é uma coisa espiritual, gente. A Bíblia diz que na hora que o marido e a mulher se encontram, eles se tornam uma só pessoa, e um santifica o outro. Então Deus entra naquele negócio, rapaz. Quem não é casado não sabe o que você está perdendo. Eu fico com dó dos padres. Diz que o padre chegou para o pastor e disse assim: seu pastor, vai um whiskyzinho aí. O pastor falou: não, eu não bebo. Ele falou: você não sabe o que você está perdendo. Seu pastor, vai um cigarrinho aí. Não, eu não fumo. Você não sabe o que você está perdendo. Seu pastor, aí vai uma cervejinha. Não, não bebo. Você não sabe o que você está perdendo. Chegou a esposa do pastor, o pastor falou assim: e aí, seu padre? Eu sou casado, você não vai casar? Eu falei assim: não, o padre não casa. O pastor disse o que para ele? João, 1 João 4 e 5. Gente, esse texto é terrível. A partir do 4 diz o seguinte: filhinhos, sois de Deus. Ah, que texto poderoso! Olha para o seu irmão e diz: você é de Deus. Diz mais alto. Fala assim, ó, ô Pedro Bó. Fala, não, mas fala, fala, Pedro Bó. Fala. Você é de Deus. Olha o que o texto diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, falando do mundo, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Agora o 5 fala dos quem está do mundo, assim, ó, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Eu não preciso ter dom de revelação para saber quem é o seu Deus. Basta eu ver do que você mais fala o dia todo, e eu vou saber quem é o seu Deus. A Bíblia diz: quem é do mundo só fala coisa do mundo. Esses jovens hoje, se eles não falar de musculação, futebol e mulher, é só que essa rapaziada sabe falar, gente. Eu estou errado. Os caras sentam numa roda, tudo que você fala constantemente é aquilo que você adora. A sua boca fala sempre o que o seu Deus mandar. Se você fala de dinheiro, o seu Deus é o dinheiro. Aquilo que você adora é o que você mais fala. O que é que os jovens mais falam hoje? As meninas de rapazes, faculdade, universidade, namoros, futebol, UFC, MMA. O pau quebra, rapaz. Aquilo ali, aquilo é bom. O texto continua. Agora eu quero que você repita, vamos ler junto. Diga: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Gente, olha que coisa terrível. Quando você é o rapazinho da galera e você é um cristão, tem algo errado. Quando você na sua turma é o mais queridinho da escola, tem algo errado. Cristão é motivo de chacota. Ele é um peixe fora d'água, ele é um ET. Eu lembro que eu na escola o pessoal gritava: ô crentinho, aleluia, farinha no prato, bolo na cuia. Ô crente de uma figa. Você passava lá: ô crentinho. Não era? Hoje está na moda. Ô, você é crente, velho? Ah, o Cacá também é. O Vitor Belfort também é. Quem mais aí, famoso? Hã? A Gretchen também. Sei que o cara estava no espírito, meu. O cara estava... Jesus amado. Monique Evans, né? Tá na moda. Então aí eu fico imaginando o cristão, quando eu vejo essa galera no meio aí fazendo sucesso no mundo e no meio da igreja. A Bíblia diz: do mundo são, por isso que o mundo gosta deles. Irmão, não apostata.
Não deixe que a sua paixão pelo Senhor seja enobrecida. Não seja um xiita lá no mundo, mas não queira ser do mundo. Você é uma luz nas trevas. As pessoas olham para você e veem que você é diferente. Então elas nem ousam te convidar para o que não deve. Elas têm vergonha de falar que é um trago. Elas têm vergonha de falar que é um gole. Elas nem ousam. Hoje as pessoas falam na caruda: fuma aí, velho. Não, eu sou cristão. E daí? Elas não respeitam mais a sua fé, porque você não se dá o respeito. E não pensa que sou eu que estou sendo duro. Porque tem um padre, um moreninho que prega no Canção Nova, aquele que falou da política aquela vez, que eu nunca vi um cara duro igual aquele. Eu estou sendo até leve. Isso é uma mensagem para a igreja dos últimos dias. O texto é: eu sou de Deus. Diga. Diz mais alto. Mais alto. Aleluia! Eu gosto daquele irmão lá, ó. O pastor gosta daquele irmão, fica puxando palma. Tinha um franzino puxa briga, tem um franzino puxa palma. Vamos continuar o texto, 4 e 6. Olha que texto violento. Lindo, 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 lindo. Nós somos de Deus. No versículo 5, no 4 começa: sois de Deus. No 6 diz: nós somos de Deus. Mais alto. Aí diz assim, ó: aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Está dizendo que quem gosta de você realmente é quem conhece a Deus. Esse é o normal. O normal é você ser o cara bacana na igreja, não o cara bacana no mundo. No mundo, as pessoas olham e falam assim: esse cara é legal, esse cara é gente boa. Mas elas mantêm a distância por quê? Você que se aproxima, não elas se aproximam. Mantém porque elas não têm coragem de te oferecer um trago, um gole. Não têm coragem de cantar você. Elas não têm coragem de se atravessar na sua frente. Há um temor no coração do mundo de quem é de Deus. Gente, quem está entendendo o que está sendo ensinado aqui hoje? Dá um amém bem alto. As pessoas, elas fazem coisas escusas, mas, ó, com aquele cristão ali, ó, nem adianta. Ih, deixa o cara para lá. Ixi, aquele cara é muito sério. Ih, ele não vai entrar nessa parada com a gente. Agora, eu lhes pergunto, é isso que está acontecendo hoje? Hein, gente? Não é. Crente nó cego, dá nó em pingo d'água, rasteira em cobra, cheque, Jesus, breve voltará. Deixe o Espírito Santo criar no seu coração um arrependimento pelas coisas que te atraíram no mundo. Você deve chorar pelo mundo, não se mancomunar com o mundo. Você deve pregar o mundo, não se mancomunar com o mundo. Você deve converter o mundo e não o mundo converter você. O texto diz: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus me ouve. Você pode não ser o carinha legal lá da escola, mas quando alguém conhece a Deus, vai falar: ei, me fala um pouco de Deus. Irmãos, o que tem de pessoas em depressão no mundo por causa de sexo com namorados, e vão ficando em depressão e se fere aqui, se fere acolá. E aí eu fico vendo às vezes na igreja, eu estou desanimada com Deus. Tem gente na igreja que fala: vou sair da igreja que me decepcionei da igreja. Esse mundo está se decepcionando com o mundo e não sai do mundo. O mundo fere eles, decepciona eles, manda eles embora do emprego, rouba eles e eles não abandonam o mundo. Aí se decepciona na igreja, sai da igreja. Abandone o mundo. Vem para Jesus. Venha radicalizar. Eu vou te dizer, olha para mim. Eu sou um cara que tem cara de quem é triste. Eu tenho um filho de 9 anos de idade, casei virgem, eu e a minha senhora. Eu levo para o túmulo esse troféu.
se você não casou virgem, não se sinta indigno, não tenha um sentimento de indignação, ou de indignidade, quer dizer. Veja que Deus sepulta o seu passado. Ele te traz um novo recomeço. Eu preguei ontem que você pode recomeçar. Chega para esse namorado já agora, você fala: você não me cata mais a partir de hoje. Ó, mudou. Só depois de casado agora. O que é isso, menina? Sabe porque o pastor falou? É porque ele falou mesmo. Mudou tudo. E se ele insistir, lembra do que eu estou dizendo. Ele não é fiel, não é leal a Deus, o pastor dele, porque ele está insistindo com você. Então ele não vai ser leal com você. Talvez vocês faziam porque não ouviram, ou não entendi, agora entendeu. Peça para ele uma prova de amor. Você me ama? Prova. Não me entende mais. Não insista mais. Nem pode pôr a mão, dar aquele tapa que vai ficar roxo. Esse texto é muito forte. Olha o que diz: quem é de Deus nos ouve, quem é do mundo não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro, por que é espírito do erro? Não é quem é do mundo e é amado pelo mundo, não. É quem pensa que é de Deus e é amado pelo mundo. Isso é o espírito do erro. É aquele camarada que pensa que está com Deus e que é de Deus, mas ele é amado pelo mundo e pelas coisas do mundo. Esse é o espírito do erro. Irmão, talvez você está se sentindo. Uma mensagem poderosa não é aquela que você sai satisfeito com o pregador, não é aquela que você sai insatisfeito consigo mesmo. Leonardo Ravenhill dizia que a pior desgraça que pode acontecer para um pregador é ele se tornar civilizado. Ele não tem mais valor nenhum. Vou terminar. Ó, nunca acredite num pastor quando ele diz que está terminando, viu? Agora vai no Evangelho de João 15, vai ser o último, realmente, o último texto que nós vamos ler. Não é o último ainda. Quantos Deus está falando com você aqui hoje? Para mim, avivamento é isso. Avivamento para mim causa reforma, não movimento. João 15, Evangelho. Vai lá. E 18. Ó, esse aqui mata a pau. Tudo que eu falei até agora, eu falei citando a Bíblia. Olha o que diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que odiar a vós, ele odiou a mim. É Jesus dizendo: se vocês fosseis do mundo, o mundo amaria vocês, porque não sois do mundo, antes eu os tirei do mundo. Olha o texto: o mundo tem que odiar vocês. Não, eu vou dizer de novo, eu não vou nem interpretar isso aqui, porque você acaba... se eu interpretar, eu vou aliviar, porque dificultar mais do que está com isso aqui não tem como. Olha o texto: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro ele odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, porque o mundo ama o que é seu. Mas porque vocês não sois do mundo, antes eu tirei vocês do mundo. Lembra que lemos em João: vós sois de Deus. Antes eu tirei vocês do mundo. O mundo deve odiar vocês. O mundo odeia tudo que não é do mundo. Então entenda: se você está com luta lá no mundo, se você é perseguido, se as pessoas olham na sua cara lá no emprego e de repente elas decidem que não vai com a sua cara, é normal. É normal, porque você é de Deus. Então o mundo odeia quem não é do mundo. É normal lá falar: eu não gosto de você, e começar a te perseguir. Você tem luta, saiu porta da casa para fora, só tranqueira, só luta. Diga comigo: é normal.
E também é normal quando você chega na igreja, os irmãos estão aqui e te abraçam, porque todos somos de Deus. O que não é normal é você se sentir bem no mundo. Agora eu vou dizer uma frase, é dura, pesada, mas talvez é uma frase muito sábia e verdadeira. Escuta bem, você quer anotar, eu vou dizer devagar e repito. Um cristão se sentir bem no mundo é uma ovelha se sentir bem no chiqueiro. Vou repetir. Um cristão se sentir bem no mundo é uma ovelha se sentir bem no chiqueiro. O mundo acabou com você. O mundo te humilhou. Você sofre depressão por causa do mundo. Homens pisaram em você, mulheres pisaram em você, patrões sem Deus te mandaram embora. Você só sofreu decepções lá no mundo. O espiritismo, macumbaria, você tentou tudo. Eu te convido para vir para Jesus, aonde há gozo, paz, harmonia, amor, tranquilidade. Olha, vou te dizer, você sofre, você tem problemas aqui, mas você tem Jesus que alivia a sua carga. Você tem Jesus que está ali te consolando e tirando a sua dor. Tem pregadores aí amando o mundo, dizendo que ninguém vai para o céu, nos chamando de escapista, porque a gente está esperando Jesus voltar. Eu fico vendo esses boca aberta falando isso. Agora tem uma tal de uma coalizão apostólica que está pregando uma chamada, escuta isso, chamada escatologia apostólica, que prega que Jesus não vai voltar, que esse negócio de ir para o céu é coisa de preguiçoso, e que nós temos que conquistar o mundo, uma possível cultura do reino. Cuidado, a cultura do reino que eles estão falando, eu fui a fundo saber isso. A cultura do reino que eles estão falando, meus irmãos, é o seguinte: através de nós, o evangelho, nós mudarmos o mundo culturalmente e as coisas melhorarem. Agora escute bem, nada nesse mundo vai melhorar. Ele vai pegar fogo e não vai ficar nem raiz e nem ramos. A nossa glória é o céu. Cuidado com essa coalizão apostólica que pregam que para Jesus voltar a gente tem que povoar o mundo. Começou com 12, foi para 100 mil, 200 mil, hoje tem 2 milhões e está melhorando. Só que essa cultura do reino começou na Europa. Cadê a cultura do reino na Europa hoje? Cadê as coisas boas? A coisa melhorou lá, mas foi para o lado dos muçulmanos, não para o lado do evangelho. Jesus disse que a tendência era a apostasia se integrar, não a melhora se integrar. Então eu fico com a Bíblia, e a Bíblia diz que eu continuo com Deus, porque eu sou de Deus. Diz amém, bem alto. Vou concluir aqui. E eu vou terminar lhe fazendo uma síntese, e você repete comigo, diga: quem é de Sodoma vai ficar em Sodoma. Ló estava em Sodoma com sua família. Isso aqui alivia, né? Quando o pastor fecha a Bíblia, você sabe, está parando. O problema é que quando eu fecho a Bíblia tem mais meia hora. É brincadeira, estou brincando. Ló, quando chegou em Sodoma, lá em Sodoma ele se casou com uma moça. E depois Deus disse: vou destruir Sodoma. Pega a sua família e sai de Sodoma. Ló não era de Sodoma, mas a família dele era. Os genros eram de Sodoma, a esposa era de Sodoma. Então eles tinham coisas em Sodoma que apegava a eles. Quando Deus os tirou de Sodoma, até a última hora a família de Ló estava salva. Eles creram e eles estavam saindo. Mas quando o fogo caiu sobre Sodoma, o que aconteceu? Os genros ficaram lá dentro, nem chegaram a sair. E a mulher de Ló o quê? Olhou para trás. E por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque ela tinha algo em Sodoma que o apegava. Se tiver algo nesse mundo hoje que chama a sua atenção, quando a trombeta tocar, você pode estar salvo hoje, ser um bom crente hoje, mas se tiver qualquer coisa no mundo que te prende, você vai ficar no mundo. Quem é de Sodoma, fica em Sodoma, não vai para Canaã. Quem é do céu aí? Quem quer ir para o céu? Então se despreenda do mundo, irmão. Um cristão verdadeiro,
ele vive no mundo para transformar o mundo, não para se mancomunar com o mundo. Ele é luz lá, não é aquele camarada que fica, não olha para mim que eu sou crente, não. Ele trata as pessoas, ele dá bom exemplo até no amor, na atenção. Eu quero orar. Eu quero orar. Mas antes de orar, eu quero fazer um apelo. Quem aqui quer vir